Bem-vindos ao canal Espiritismo do século XXI. Hoje estamos trabalhando o episódio 28, referente ao início do cristianismo, envolvendo a vida de São Paulo ou Paulo de Tarso. Estamos na continuidade do livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier e autoria do Espírito Emmanuel. No episódio anterior, a gente falou da estadia de Paulo de Tarso com Barnabé numa cidade chamada Icônio. Teve alguns problemas, eles tiveram que sair rapidamente e eles chegam agora numa outra cidade chamada Listra. Vamos dar continuidade a isso, vamos contar os detalhes que aconteceram ali naquela cidade. Antes, porém, não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar esse canal para os colegas, fazendo compartilhamento, encaminhando esse canal. É importante que clique no gostei, isso nos ajuda. É bom, nós agradecemos antecipadamente. Ora, São Paulo ou Paulo de Tarso, juntamente com Barnabé, saíram de Icônio e foram procurar outra cidade chamada Listra. Listra é uma cidade da Turquia e hoje, atualmente, ela não existe mais, ela foi dizimada pelo tempo. O local onde Listra existiu está localizado na moderna cidade de Klistra, na Turquia, na província de Cônia, ainda no país Turquia. Mas, naquela época, era uma cidade com uma certa relativa importância, até porque tinha poucas cidades no mundo naquela época. E Listra era uma cidade muito pitoresca, dedicada ao campo, às atividades do dia a dia, no que diz respeito à criação de animais, de cabras, de bois e produção da terra. Era estreitamente rural essa cidade. Claro, naquela época não tinha indústria, né? Então, isso tem que ser relacionado. E era uma cidade de uma população muito carente, muito simples. Então, nessa cidade, no dia seguinte, né, eles partiram para lá. No dia seguinte, aqueles problemas que aconteceram em Icônio, não vou recordar aqui, fizeram as despedidas. Os missionários, os dois, Paulo de Tarso e Barnabé, tomaram rumo à estrada que conduzia a essa nova cidade, um novo campo de lutas. Após uma viagem penosíssima, chegaram à pequena cidade num crepúsculo pardacento. Estavam muito cansados e eles foram para Listra porque um amigo de Icônio, chamado Onesíforo, indicou a sua irmã chamada Lóide. No entanto, essa irmã iria recebê-los com grande alegria. Lóide era uma velha viúva de um grego abastado e morava em companhia de sua filha única, que também era viúva, e essa filha tinha um neto chamado Timóteo, cuja inteligência e generosos sentimentos de menino constituíam o maior encanto daquelas duas senhoras. Então, Paulo de Tarso e Barnabé foram encaminhados para, chegando em Listra, eles iriam procurar Lóide, que era irmã de Onesíforo, lá de Icônio. E lá na casa de Lóide morava também
a sua filha, chamada Eunice, que tinha um filho de 13 anos, chamado Timóteo. Timóteo logo se identifica com Paulo de Tarso e se torna um companheiro inseparável de Paulo de Tarso. Tanto é que depois Timóteo continua na divulgação do cristianismo, depois que Paulo de Tarso viaja e continua sua na seara de divulgação do cristianismo nascente. Então, os mensageiros da Boa Nova foram recebidos nesse lar com inequívocas provas de simpatia. As duas senhoras receberam muito bem. O inexcedível carinho dessa família foi um bálsamo confortador para Paulo e Barnabé. Conforme seu hábito, o Paulo preferia sempre, na primeira oportunidade, trabalhar. Ele queria trabalhar, ele não queria ser dependente de ninguém. Durante o tempo de permanência em Listra, ele queria trabalhar para que não tomasse jeito de maledicência, de crítica. Ele queria ter trabalho. Mas a dona da casa, Lloyd, se opôs. Não vamos trabalhar não, você é o nosso convidado. Seriam nossos hóspedes. Bastava recomendação de seu irmão para que ficassem tranquilos. Além disso, explicava, Lloyd falava, Listra, o Paulo, é uma cidade muito pobre, possuía somente 2 tendas, muito humildes, onde nunca se fazia tapete. Era um povo extremamente rural. Paulo estava muito sensibilizado com aquele acolhimento carinhoso. Na mesma noite da chegada, ele observou a ternura com que Timóteo, seu filho, o neto de Lloyd, filho de Eunice, tendo pouco mais de 13 anos, domava os pergaminhos da lei de Moisés e os escritos sagrados dos profetas. Ele já era criança, ele já era estudioso do Antigo Testamento. Quando tal se deu, aproveitou o ensejo para fazer a primeira apresentação do Cristo aos corações enlevados daqueles ouvintes, da família de Lloyd, de Eunice e de Timóteo. Tão logo começou a falar, observou a profunda impressão das 2 mulheres, cujos olhos brilhavam enternecidos, mas o pequeno Timóteo via com mais demonstrações de interesse, que muitas vezes lhe acariciou a fonte pensativa. Era um garoto. Né? Os parentes, então, do seu amigo lá de Icônio, receberam a boa nova, a notícia do Evangelho, com júbilos infinitos. No dia imediato, não se falou outra coisa, só se falava nisso, na conversa de Paulo ali na família de Lloyd. O rapaz, Timóteo, fazia interrogações, ele queria perguntar tudo, queria saber tudo da vida do Cristo. Paulo, então, porém, atendia com alegria e interesses fraternais, claro. Durante 3 dias, os missionários entregaram a caridoso descanso das suas energias físicas, porque Paulo tinha sofrido muito ali na cidade interior. Ficaram descansando por 3 dias. Paulo aproveitou para conversar largamente com Timóteo, junto a um curral, né, em que eles criavam cabras ali. Né? Então, Timóteo ficou conversando, se tornou um grande amigo do senhor Paulo de Tarso. Somente no sábado seguinte é que eles procuraram tomar contato mais íntimo com a população. Esperaram uns dias, né? Listra estava cheia das mais estranhas lendas e crendices. Era um povo muito simples, mas eles cultivavam muitas crenças, muitas lendas. Ali tinha poucas famílias de judeus. Pouco. O povo era simplório e aceitava como verdade todos os símbolos da mitologia da época. A cidade não possuía sinagoga para estudar a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, a lei de Moisés,
mas tinha um pequeno templo consagrado a Deus Júpiter, né? Que os camponeses aceitavam como o pai absoluto dos deuses do Olimpo. Júpiter, então, era o deus maior do Olimpo. Era a época do politeísmo. E eles acreditavam numa santidade, nos deuses do Olimpo. E havia ali um culto organizado desse deus Júpiter. As reuniões efetuavam-se periodicamente, os sacrifícios eram numerosos, faziam sacrifícios para esses deuses, principalmente para Júpiter, né? E Paulo resolve fazer a primeira pregação dele num lugar onde não se falava, não conhecia Jesus, não conhecia nem praticamente as leis dos judeus. Numa praça movimentada, porque tinha um mercado, de manhã, Paulo compreendeu que não encontraria melhor lugar para fazer o primeiro contato com o povo. E resolveu falar lá. Criou uma tribuna improvisada, com pedras, subiu ali e começou a falar. Os populares se aglomeraram de súbito, foram chegando pessoas. Alguns vinham das casas pacíficas para verificar o motivo daquele ajuntamento de pessoas. Todos queriam ouvir aquele desconhecido. Aquilo lá não era comum. Paulo então começou a falar primeiramente das profecias que havia anunciado a vinda de Jesus, a vinda do Nazareno. Em seguida passou a falar dos feitos de Jesus entre os homens. Pintou, naquele momento, a paisagem da Galileia, com as cores mais brilhantes do seu gênio descritivo. Falou da humildade, da abnegação de Jesus. Porque já existia uma ideia de que estava para chegar o Messias. Quando Paulo se referia às curas prodigiosas que o Cristo realizara, notou um pequeno grupo de assistentes e começou a fazer zombarias. Quando Paulo ouviu aquelas zombarias das pessoas que estavam ouvindo, em que ele estava falando do Cristo, ele lembrou de Estevão, o Gesiel, que nós falamos lá no começo do livro. Inflamado de fervor na sua pregação, Paulo recordou o dia em que vira Estevão curar uma jovem muda em nome de Jesus. E vocês devem lembrar, isso aconteceu lá na Casa do Caminho, no começo da nossa conversa aqui. Paulo, então, crente de que o mestre não o desampararia naquele momento, passeou o olhar naquela turba numerosa de pessoas. Aí Paulo vai fazer uma das curas, porque Paulo sempre estava fazendo curas, né? Essas curas entre aspas, né? Porque isso tudo tem explicação hoje pelas páginas espiritistas. Mas isso na época era um absurdo, né? Era um fenômeno fantástico. Paulo começa. À distância, alguns metros lá para frente, no meio do povo, ele enxergou um miserável, um pobre, que se arrastava penosamente, não conseguia andar direito. Era um aleijado. Impressionado com o discurso evangélico, esse aleijado, lá em Listra, aproximou, arrastando no solo. Sentando-se com dificuldade, fixou os olhos no pregador Paulo, que o observava, comovido. Renovando os valores de sua fé, Paulo de Tarso contemplou com energia e falou com autoridade. Olha o que Paulo falou. Amigo, você que está aí com dificuldade para andar, em nome de Jesus, levante-se. O mísero, aleijado, olhos fixos no apóstolo, levantou com facilidade, enquanto a multidão dava gritos, muito surpreendida. Alguns até recuaram, aterrados, acharam aquilo absurdo. Outros procuraram o vulto de Paulo e de Barnabé, contemplando-os deslumbrados e satisfeitos.
Mas existiam aqueles que achavam que aquilo era feitiçaria. O aleijado começou a saltar de alegria pela proeza de Paulo de Tarso. Conhecido na cidade, esse aleijado era muito conhecido na cidade já há muito tempo. A cura prodigiosa não deixava a menor dúvida, porque já todo mundo conhecia, sabia que ele era aleijado. Muitas pessoas se ajoelharam nessa hora. Outras correram aos 4 cantos de Listra para anunciar para o povo que havia recebido a visita dos deuses do Olimpo. Eles achavam que Paulo de Tarso e Barnabé eram deuses, que fez aquele milagre, entre aspas. A praça encheu-se em poucos minutos, ficou cheia de gente. Todos queriam ver um mendigo reintegrado nos seus movimentos livres. Espalhou-se o sucesso rapidamente. Barnabé era tido como Júpiter e Mercúrio. Os grandes deuses do Olimpo haviam descidos. A população de Listra achava que era assim. Aí eles, Paulo e Barnabé, ficaram jubilosos com a dádiva de Jesus, mas profundamente surpreendidos com a atitude daquele pessoal de Listra. Perceberam logo que tinham um mal entendido. Eles não eram deuses nenhum. Em meio àquele respeito geral, Paulo subiu de novo na tribuna, improvisado, explicando: olha, gente, eu e meu companheiro somos simples criaturas mortais. E realçou a misericórdia do Cristo, que se dignara a ratificar a promessa do Evangelho somente, naquele minuto. Todos lhe ouviam as palavras genuflexos, em atitude estática, acharam aquilo absurdo. De repente, enquanto Paulo estava explicando que ele não era Deus, eles não eram deuses nenhum, surgiu um sacerdote ali próximo. Sacerdote esse que defendia a ideia do politeísmo, veneravam os deuses. Aí esse velho sacerdote, paramentado como tal, era hábito na época usar um paramento, uma roupa própria, surgiu inesperadamente e ele estava arrastando, conduzindo através de cordas, 2 bois envolvidos numa grinalda, numa coroa de flores e gestos com referências solenes. Chegou esse senhor, esse sacerdote, arrastando esses bois, e em voz alta, esse sacerdote convida o povo para a cerimônia do sacrifício aos deuses vivos. Ele disse: são os deuses, vamos fazer um sacrifício desses bois. E aí Paulo percebe o movimento popular e, descendo do centro da praça, grita com toda a sua força dos pulmões, abrindo a túnica do alto do peito, abriu a túnica e disse: Paulo diz desse jeito: não cometais sacrilégios, não somos deuses. Vede, olha aqui, abriu a túnica. Somos simples criaturas de carne, somos humanos. Seguido de perto de Barnabé, arrebata das mãos do velho sacerdote. O Paulo tira da mão do velho sacerdote aquela corda de couro que prendia os animais e solta os 2 bois. Bois muito mansos, pacíficos, e começaram a comer aquelas folhas da coroa que eles estavam engrinaldados. O ministro de Júpiter, esse sacerdote, quis protestar, mas calou em seguida, muito desapontado. Então, Paulo soltou os bois, não quis sacrificar boi nenhum. E se foram, E entre os mais extravagantes comentários, os missionários bateram em retirada mesmo, foram embora, ansiosos por um local de oração onde puseram elevar o pensamento a Jesus, seus votos de alegria, de reconhecimento. Barnabé até falou assim: grande triunfo, Paulo. As dádivas do Cristo foram numerosas, o Senhor lembrou-se de nós. Paulo ficou pensativo e falou assim para Barnabé:
Barnabé, quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos que nos aguardam. Ainda continua dizendo assim: penso que experimentaremos grandes privações. Então Paulo esperava uma reação da população. Ele ainda falou assim: aliás, não devemos esquecer que a vitória da entrada de Jesus em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. Porque logo que Jesus entra ovacionado pela população, depois ele foi para a cruz. O companheiro, então, Barnabé, considerando que o elevado sentido daquelas afirmações, entrou a meditar em profundo silêncio. Lloyd e a filha ficaram radiantes com aquilo. A cura do aleijado conferia aos mensageiros da Boa Nova singular situação de evidência naquela pequena cidade. As providências iniciais foram tomadas na residência da generosa viúva Lloyd, que pôs à disposição todos os recursos que ela poderia ter. E aí, em lugar de João Marcos, era o Timóteo a quem auxiliava todos os mistérios de Paulo e de Barnabé. João Marcos era aquele que, sobrinho de Barnabé, que estava com ele, depois voltou. Falamos isso no episódio anterior. Muitas pessoas copiavam o evangelho durante o dia, enquanto enfermos corriam por toda parte, carecidos de assistência. E mesmo tendo aquele êxito tão grande naquela tarde, crescia igualmente a animosidade de uns contra os outros, principalmente contra aquela doutrina de Paulo, que Paulo de Tarso estava defendendo, que era a doutrina do Cristo. Os poucos judeus de Listra deliberaram então consultar as autoridades da cidade de Icônio para saber sobre esses desconhecidos, porque Listra era submetida, era subjugada por Icônio, que era a cidade maior. Aí eles procuraram saber o que estava acontecendo nessa cidade, o que aconteceu nessa cidade com Paulo de Tarso e Barnabé. Isso foi o bastante para que a coisa se complicasse, porque as informações que vieram de Icônio foram das piores. As pessoas que foram lá buscar informações regressaram com notícias ingratas, notícias ruins para Paulo e para Barnabé. Principalmente pelo caso daquela moça, que nós já falamos no episódio anterior, da Tecla. Aí, no caso da Tecla, veio com agravantes terríveis para Paulo. Paulo e Barnabé eram acusados de blasfemos, feiticeiros, ladrões, sedutores de mulheres honestas, isso lá em Icônio. Paulo, principalmente, era apresentado como um revolucionário terrível. O assunto em Listra foi discutido demais no grupo das pessoas que eram contra o cristianismo. Os administradores da cidade convidaram o sacerdote de Júpiter, aquele sacerdote, a entrar na campanha contra esses embusteiros. Com a mesma facilidade com que havia acreditado na condição dos deuses, passaram todos a atribuir aos pregadores as maiores perversões. Combinaram, então, fazer algumas providências para mudar isso. Desde a chegada dos dois, que falavam em nome de um novo profeta, Listra vivia sobressaltada por ideias diferentes. Era preciso coibir esses abusos. Os coordenadores, os dirigentes da cidade pensaram assim: a palavra de Paulo era audaciosa e requeria um corretivo eficaz. Com isso, prepararam o apedrejamento de Paulo. Finalmente, deliberaram que o fogoso pregador fosse apedrejado na primeira ocasião em que falasse em público. Ficou definido que ele seria apedrejado quando ele estivesse em público. Primeira oportunidade, ele seria apedrejado. E, ignorando o que se tratava, Paulo não sabia disso, deixando Barnabé
em casa, porque a Barnabé estava meio doente, muito trabalho, muita atividade. Barnabé ficou em casa e Paulo de Tarso foi, juntamente com Timóteo, o garoto Timóteo, num sábado próximo, ao entardecer, fui até a praça pública, onde mais uma vez anunciou as verdades e promessas do Evangelho do Reino. Então, nesse momento, foi somente Paulo de Tarso junto com Timóteo. Já era no sábado à tarde e começou, ele ia fazer a pregação do Cristo naquele sábado. Então, naquele sábado, naquela praça que eles escolheram para conversar, estava muito cheio, com muito movimento. Paulo então notou a presença de algumas fisionomias suspeitas e desconhecidas. Ele não estava acostumado com aqueles rostos que apareciam ali. Aquelas pessoas que chegavam, estava diferente. Paulo já ficou meio suspeito com aquilo. Todos lhe acompanhavam com os mínimos gestos, com evidente curiosidade. Então chegou gente diferente naquela reunião, naquela conversa. Com a máxima serenidade, subiu à tribuna e começou a falar das glórias eternas de Jesus, que Jesus havia trazido à humanidade sofredora até então. No entanto, mal tinha começado aquela conversa, aquele sermão, aquele discurso, quando os gritos furiosos dos mais exaltados começaram a chover pedras em grande quantidade para ele. Começaram apedrejamento. Nesse momento, Paulo recordou subitamente a figura inesquecível de Estevão. Certo, o mestre lhe reservava o mesmo gênero de morte de Estevão para que se redimisse do mal que ele infligiu ao mártir da igreja lá em Jerusalém há uns anos atrás. Os pequenos e duros granizos, as pedras, caíam nos pés, no peito, na cabeça, no rosto. Sentiu que o sangue começou a escorrer da cabeça ferida e ajoelhou, sem nenhuma queixa, rogando a Jesus que fortalecesse aquele angustioso transe que ele estava começando. Naqueles primeiros momentos, Timóteo, aterrado, pôs-se a gritar, suplicando socorro, mas um homem de braços atléticos aproxima-se como se tivesse ouvido aquilo. Esse homem forte, muito grande, falou para Timóteo, fique calado. Se você quer ser útil, fique calado. Timóteo olhou e falou, mas você é o Gaio. Timóteo falou para ele, conheceu um homem forte. Aí Gaio falou, sim, Timóteo, eu sou o Gaio, estou aqui para socorrer o apóstolo Paulo. Não posso esquecer que ele, Paulo, curou minha mãe recentemente. E olhou aquele povo tumultuoso, né? Tinha jogado pedra. Paulo já estava muito machucado. Gaio falou para Timóteo, não temos tempo a perder. Não tardará que eles vão levar Paulo de Tarso para o monturo. O que é monturo? É um lixão onde tem entulhos, resíduos, onde tem lixo, onde joga as coisas que não prestam mais. E ele ainda falou assim, Timóteo, se isso acontecer, procura seguir-nos com um pouco de água. Eu vou levá-lo para lá. O próprio Gaio falou para Tiago. Antes que eles levem o Paulo de Tarso lá para o monturo, eu vou levar. Se Paulo não morrer, nós vamos prestar os primeiros socorros até que consigamos prevenir a sua mãe e a sua avó. Separaram imediatamente nessa hora. Timóteo ficou muito aflito,
viu que Paulo de joelhos, olhando para o céu, num transporte inesquecível, sangue desciam da fronte. Em dado momento, a cabeça de Paulo tombou e ele desmaiou. A multidão ficou assombrada, porque imaginaram que Paulo tinha morrido. Aproveitando aquela situação, Paulo desmaiado, já demonstrando morte, observaram aquilo. Gaio aproximou-se de Paulo, já desfalecido, num gesto bem significativo, né? Falou para o povo: meu povo, o feiticeiro está morto. Aí aquela figura gigantesca despertava a simpatia daquele turba que estava ali, né? Aí eles aplaudiram, né? Paulo estava morto. Gaio disse que Paulo estava morto. Os que haviam promovido o nefando atentado desapareceram. Morreu mesmo, foram embora. Gaio compreendeu que ninguém ousava assumir a responsabilidade individual de levar Paulo para o monturo. Em estranhas vibrações, o povo ainda bradava: fora das portas da cidade, fora das portas. Feiticeiro, leve esse feiticeiro para o monturo. Feiticeiro ao monturo, que é aquele lugar do lixo que eu falei há pouco. O amigo de Paulo, Gaio, disfarçando aquela comiseração, com gesto de ironia, falou aquela multidão, falou para o povo. O povo estava satisfeito, Paulo tinha morrido, achavam que Paulo tinha morrido. Levarei os despojos do bruxo para o monturo. Pode deixar que eu levo. Ele era muito grande de fora. Aquela turba procurou arrastar o missionário, mas ele tomou conta e falou que ele mesmo ia levar, né? Inclinou ali, pegou aquele missionário, Paulo, né? E falou: deixemos este corpo lá no monturo, porque os cães se incumbirão do resto. Deixa lá, os animais abutres vão acabar com esse corpo. É preciso celebrar tudo isso com muito vinho, Gaio falou. Deixa que eu levo, eu vou levá-lo. E vamos tomar vinho, vamos festejar, né? Seguindo o líder daquela casa, né? Aquela tarde, perdão, a multidão bateu em retirada, enquanto Timóteo já estava ficando de noite. Timóteo foi procurar um pouco d'água e o Gaio levou o Paulo de Tarso para o monturo. Timóteo pegou um pouco de água. O Emmanuel até diz o seguinte, que ele pegou um chapéu, um cap dele, um gorro, que conseguia colocar água ali, devia ser de couro, né? Pegou água e foi levando. Já estava de noite, ninguém sabia o que ia acontecer. Notou que Paulo ainda respirava com dificuldade, como se tivesse desmaiado. Então, nessa hora, Timóteo assentou ao lado dele, colocou água na testa, com muito carinho. Em alguns minutos, Paulo voltou a si para examinar tudo o que aconteceu. Timóteo explicou tudo o que aconteceu, a questão de Gaio ter recuperado. Ficou muito compungido com aquilo. Paulo agradeceu a Deus, pois reconhecia que somente a misericórdia do Altíssimo poderia ter operado aquele milagre por sequestrá-lo aos propósitos criminosos daquela turba inconsciente. Passaram-se 2 horas e Timóteo com Paulo ali. De repente chega 3 vultos silenciosamente. Era quem? Barnabé saiu do leito, estava acamado, né? Ainda meio com febre. Veio Barnabé, Lloyd e Eunício. Eles foram avisados
Gaio. Gaio foi lá e avisou que Paulo estava lá naquele momento. E vieram para dar os primeiros socorros. Todos ficaram muito felizes porque Paulo estava vivo, né? Organização espiritual poderosa, apesar das servícias físicas. O tecelão de Tarso, Paulo de Tarso, levantou e regressou para a casa de Lóide, levemente amparado por Barnabé, que oferecia o braço amigo. O resto da noite passou em conversações carinhosas, todo mundo conversando carinhosamente. Os dois missionários, os dois emissários da Boa Nova e missionários, temiam agressão do povo a Lóide e a Eunice, bem como ao menino Timóteo, porque tinha hospedado os dois. E com isso, eles discutindo, conversando, ele sabia que era preciso ir embora, era preciso evitar maiores incômodos e complicações. Eles tinham que ir. Em vão, Lóide fala, não vai embora não, fica aí, vamos resolver isso. Timóteo ficou chateado, perdeu amigo, né, que ia embora, né? Queria que não partisse. Receosos de mais acontecimentos, mais consequências, depois de coordenarem as instruções necessárias, a igreja que já tinha sido fundada, transpuseram as portas da cidade quando amanheceu. Resolveram ir embora. Amanheceu e foram embora. A igreja estava estabelecida na casa de Lóide. Já tinha gente com cópia do Evangelho de Mateus. E foram em direção a uma outra cidade, chamava Derbe. Aí eles foram para Derbe. Eu só quero dizer que Paulo de Tarso, ele fez muitas visitas em várias cidades da época. Estava em Listra, foi apedrejado, sofreu. Agora ele foi para uma outra cidade chamada Derbe. Depois de penosa caminhada, atingiram um novo setor de trabalho, onde haveriam de estagiar por mais de um ano. Aí eles vão ficar em Derbe por mais de um ano. Claro que ele trabalha. Paulo era um tapeceiro, né? Um tecelão muito bom, e que aquilo fazia com que ele ganhava a vida, né? E o Barnabé, ele era um oleiro, ele trabalhava com olaria, ele conhecia como mexer com barro, para fazer vasos, fazer utensílios de barro. E foram para Derbe. Depois de sofrer aquele, ficou lá em Derbe muito tempo, tudo silencioso, sem falar nada. Depois de muito tempo que eles começaram a visitar os arredores, observando as pessoas, e começaram a divulgar as ideias do Cristo muito lentamente. No começo foi difícil, porque era uma cidade complicada, né? E continuaram fazendo outras visitas, e a gente vai continuar isso no próximo episódio. Mas Paulo não desistiu. Paulo continuou sempre perseguido, mas junto com Barnabé. Nisso, a gente vai continuar no próximo episódio, essa saga terrível, sofredora de Paulo de Tarso. A gente agradece tremendamente, um abraço a todos vocês e um beijo no coração de cada um. Até a próxima.